E aqui, Denise Campos de Toledo, eu já emendo essa pergunta para você também. Ontem, um dia de idas e vindas, o Renda Brasil, depois o ministro Paulo Guedes falou que o cartão vermelho não foi para ele. Será que ele corre riscos, hein, Denise? O que o mercado avalia? Quais são as chances? Olha, o mercado vê um certo desgaste, sim, viu, Tiago? E o próprio ministro Paulo Guedes me disse da outra vez que ele até estranhou aquela bronca do presidente, porque o presidente sabia que entre as ideias que estavam sendo formuladas aí para garantir o Renda Brasil, estava acabar com o abono salarial. Foi a primeira bronca que ele deu, né? O ministro até entendeu que poderia ser por outros motivos, por ele não ter participado aí de alguns eventos, mas enfim. Paulo Guedes tem muita paciência e muita compreensão com as falas do presidente Bolsonaro. Ele acha que ele é o presidente, que ele sabe dos interesses políticos e que isso pesa muito em qualquer decisão dele. Agora, essas broncas criam um clima de desgaste para a equipe econômica, dessa vez foi principalmente o secretário Valderi, que tinha dado entrevistas antecipando essa possibilidade de suspender os reajustes de salário mínimo, de aposentadorias. Era uma ideia que vinha amadurecendo na equipe econômica, projeções já estavam sendo feitas e lideranças do Congresso falavam disso. Então, tinha uma discussão política também em relação a esse assunto. O presidente pode não ter gostado da repercussão e ele sempre assume essa postura em defesa dos mais pobres. Agora, por trás dessa discussão toda, demonstra a dificuldade de gerenciamento das contas públicas, ao mesmo tempo que se preocupa com o social e também com o aspecto político das decisões do governo. O auxílio emergencial vai até o final deste ano, teve um papel relevante para minimizar o impacto da crise, da pandemia, no cenário econômico, e ele vai acabar. Então, vai deixar de injetar esse dinheiro em circulação. Agora, ficam as dúvidas quanto a esse desgaste da equipe econômica e, por outro lado, tem a possibilidade de o Congresso levar adiante as discussões em relação a programas sociais, até ampliação do Bolsa Família, para além daquele reforço que já houve na projeção orçamentária do ano que vem, porque a equipe econômica já colocou um dinheiro a mais para reforçar o Bolsa Família no próximo ano. E o próprio presidente Bolsonaro, dependendo da avaliação de cenário, pode querer retomar essa questão. Agora, o fato é que não havia condições para financiar o Renda Brasil sem medidas mais ousadas como essas que a equipe vinha cogitando aí, porque tem um limite de teto de gastos e talvez mesmo sem o Renda Brasil, o governo já tenha dificuldade para cumprir esse teto. Então, a incerteza do lado fiscal permanece. Claro. E Denise, hoje tem a reunião do Copom, que na verdade começou ontem, mas o anúncio em relação aos juros é feito hoje. E nos Estados Unidos também, né? O que o mercado espera dessas duas decisões que podem, claro, influenciar nos investidores? Olha, Tiago, manutenção, a expectativa, desculpa, aqui é manutenção da taxa Selic aqui no Brasil em 2%. O mercado formou esse consenso, principalmente com a pressão inflacionária recente. Hoje nós tivemos até o IGP-10 da Fundação Getúlio Vargas divulgado com alta de mais de 4,3%. Preços no atacado continuam disparados. Você pegando em 12 meses produtos agropecuários, a variação é de quase 40% no atacado. Isso ainda pode ter impacto no varejo, por mais que seja tranquila a trajetória do IPCA, que é o índice de referência da meta e que deve fechar este ano possivelmente abaixo do piso, fica um mal-estar em relação a toda essa pressão inflacionária. O próprio governo alterou a projeção dele ontem para 1,83%, antes estava em 1,63% a projeção do IPCA. Então tem uma pressão e se conta com a recuperação da atividade econômica. Isso pode dar margem, por exemplo, para reajustes também de serviços. Agora, o que se espera é que haja uma mudança do recado do Banco Central aqui no Brasil em relação ao que se pode esperar em termos de política de juros. Antes ele abria a porta para a continuidade não só de manutenção dos juros no atual nível, que é muito baixo, mas até de cortes adicionais. Então vamos ver se ele muda esse recado. A expectativa maior é em relação ao comunicado que sai junto com a decisão. E nos Estados Unidos, o Federal Reserve poderá explicar um pouquinho mais que está deixando meio de lado a meta inflacionária, flexibilizando aí o comportamento num prazo maior. Tem uma referência aí de inflação média, mas dando espaço para uma pressão um pouco mais forte, estímulos que podem ser dados pelo Federal Reserve, que é diferente do que acontece aqui no Brasil. Aqui no Brasil é basicamente política de juros mesmo. E o mercado abre os negócios hoje aqui no Brasil menos pressionado, dólar novamente em queda, cotação de venda do comercial em 5,24, queda de 0,79%. Ontem o mercado ficou muito pressionado mesmo com toda essa conversa aí de suspensão do Renda Brasil, a bronca dada na equipe econômica. Hoje acompanha o movimento internacional com essa expectativa em relação às decisões referentes aos juros.